Divisão no corpo está fazendo o Senhor sofrer. Tradução: Ana Brum. Mensagem de 27 de dezembro de 2015. O Senhor esteja conosco, preciosos moradores do coração. A mensagem de hoje tem a ver com uma situação que eu gostaria de esclarecer. Essa situação ocorreu no Brasil, com alguns grupos que estavam acompanhando e seguindo os ensinamentos dos moradores do coração. Me parece que houveram confusões e diferenças por lá, e isso realmente entristeceu o Senhor. Interessante porque durante a última semana o Senhor me deu diversas escrituras sobre divisão. E bem, eu vou compartilhar as escrituras com vocês mais à frente. Este é um bom ensino. Serve para qualquer situação onde há fofocas ou onde há acusações. Ele começou. Eu estou realmente aflito com o que Satanás tem conseguido realizar neste pequeno grupo. Tudo começou tão puro, mas você não está lá para monitorar a situação, e uma coisa levou a outra. Ao invés de virem diretamente a você e pedir auxílio, suposições foram feitas, conclusões foram tomadas, e aqueles que deram testemunho foram divididos contra aqueles que reagiram sem esclarecer. Eu sinalizei a você. Estou triste em ver que meu corpo mais uma vez foi dividido. Quando isso vai parar de vez? Quando homens e mulheres perceberão que são apenas homens e mulheres e não são Deus, que eles não devem julgar os outros como se eu os houvesse chamado para tomar o meu lugar no trono? Bem, Senhor, era uma questão de doutrina e o Senhor quer que a gente examine e compare com verdade bíblica? E o Senhor respondeu: o problema é simplesmente que eles são influenciados e não conhecem as Escrituras, independente de homens dizendo a eles o que eu disse e como interpretá-la. Se eles submetessem os seus intelectos ao Espírito Santo, esse tipo de divisão não iria acontecer para começar. Mas os homens insistem em tomar o meu lugar no trono e fazer pronunciamentos baseados em meias verdades e mentiras. Agora não é o momento de trabalhar nisso, meu amor. Estou apenas dizendo-lhe que estou profundamente entristecido. Então, ele citou 1 Coríntios capítulo 3. Porque ainda sois carnais. Porquanto, havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem? Quando, pois, alguém diz, eu sou de Paulo, e outro, eu de Apolo, não é evidente que andais segundo os homens? Quem é Apolo e quem é Paulo? Servos, por meio de quem crestes, e isto conforme o Senhor concedeu a cada um. É ela que o Senhor estava me passando durante toda a semana, e eu não tinha ideia de onde aplicá-la, até que recebi uma carta do Brasil explicando a divisão. O Senhor continuou: filhinhos, Satanás ganhou domínio sobre vocês. Tenho-vos chamado a unidade, mas vocês estão acostumados a fazer julgamentos e pronunciamentos. Este canal é sobre a vida no céu. Agora, em cumprimento do meu comando, seja na terra como no céu. Sim, todas as denominações estão no céu. Isso surpreende vocês? Bem, não deveria. Não é tudo sobre o coração, o verdadeiro amor de Deus e o amor do irmão? Todos entram através de mim. Eu não recuso ninguém por causa de sua ignorância ou erro. E posso dizer, a maioria de vocês é bastante ignorante. Algum dia vocês irão descobrir sobre isso. Mas ao invés de puxar o véu dos seus olhos, pois não é o momento.
Então ele fez uma pausa neste momento e me deu a primeira parte de 1 Coríntios capítulo 3. Irmãos, não lhes pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a crianças em Cristo. Dei-lhes leite e não alimento sólido, pois vocês não estavam em condições de recebê-lo. De fato, vocês ainda estão sem condições, porque ainda são carnais. Porque visto que há inveja e divisão entre vocês, não estão sendo carnais e agindo como mundanos? Ele continuou: Preciosos, quero que vocês considerem os frutos de suas acusações e como vocês dividiram o meu corpo. O que era para ser uma bênção se tornou uma maldição contra vocês. Então, estou pedindo a todos para se arrepender e pedir perdão uns aos outros. Voltem ao caminho da retidão. Deixem sua santidade permanecer intacta e sigam em frente. Por agora, vocês perderam tudo, e aqueles que caíram no abismo junto com o acusador dos irmãos e desejam permanecer lá, não serão levados no arrebatamento. Então, estejam cientes, consertem seus caminhos, consertem as divisões e retornem à doce comunhão. Outra leitura que foi dada vem do livro de Rick Joyner, The Final Quest, A Última Missão. Às vezes vejo um livro, sinto uma unção nele, eu o pego, peço ao Senhor que me dê algo que precise ouvir. E é isso que surgiu. Aqui, Rick Joyner estava na sala de julgamento no céu. A cada encontro, um véu está sendo removido para que você possa vê-lo mais claramente. Vocês não se alteram apenas por ver a glória do Senhor, mas ao vê-la com o rosto descoberto. Todos que vêm para os verdadeiros juízos de Deus andam por um corredor, como este, para encontrar com aqueles que podem ajudá-los a remover quaisquer véus que ainda estejam usando. Véus que distorcem sua visão do Senhor. Eu já havia absorvido mais entendimento do que em meus muitos anos de estudo na Terra. Então comecei a sentir que todo o meu estudo e busca na Terra tinha apenas me levado para a frente no ritmo de um caracol. Como poderia aquele tempo de busca de vida ter me preparado para o julgamento? Minha vida já havia me desqualificado mais do que todos aqueles a quem eu tinha conhecido, e eles quase não conseguiriam chegar aqui. Em seguida, outro homem surgiu das fileiras. Ele tinha sido um conterrâneo meu, e eu nem sabia que ele tinha morrido. Eu nunca o tinha encontrado pessoalmente na Terra, mas ele tinha um grande ministério que eu respeitava muito. Através de homens que ele tinha treinado, milhares foram levados à salvação, e muitas igrejas grandes haviam sido erguidas. Ele perguntou se poderia apenas me abraçar por um minuto. Eu concordei, fiquei um pouco constrangido. Quando nos abraçamos, senti tanto amor vindo dele, que uma grande dor que estava dentro de mim parou de doer. Eu havia me acostumado tanto a essa dor que nem sequer notava-a, até que parou. Depois do abraço, eu disse a ele que seu abraço tinha me curado de alguma coisa. Ele se alegrou profundamente. Então, ele me disse por que ele estava em um nível mais baixo no céu. Eu me tornei tão arrogante no fim da minha vida que eu não poderia imaginar que o Senhor faria qualquer coisa de importante, a menos que Ele o fizesse através de mim. Comecei a tocar os ungidos do Senhor e fazer mal a seus profetas. Eu estava muito orgulhoso e egoísta quando o Senhor usou um dos meus próprios discípulos. E eu fiquei com ciúmes quando o Senhor moveu através de qualquer um que estivesse fora do meu próprio ministério.
Eu iria procurar por qualquer coisa que havia de errado com os que eu poderia atacar. Eu não sabia que cada vez que eu fazia isso, eu só me rebaixava ainda mais. Eu nunca soube que você tinha feito nada assim, disse Rick Joyner, surpreso. Ele continuou. Eu incitei homens sob minha liderança a investigar os outros e fazer o meu trabalho sujo. Eu os dizia para vasculhar a terra, até encontrar qualquer erro ou pecado na vida dos outros, para assim poder expô-los. Agora, minha observação aqui, Claire. Esta é a ideia do homem sobre um erro. Isso não necessariamente é a ideia de Deus sobre ele. Continuando, tornei-me a pior coisa que um homem pode tornar-se na terra. A pedra de tropeço que produziu outros obstáculos. Nós semeamos o medo e a divisão em toda a igreja. Claire, falando. Minha nossa, quantas vezes isso acontece? O medo e a divisão. Eu já vi isso tantas vezes. Por que alguém tenta corrigir o que eles chamam de erro em alguma outra pessoa e que leva todas as outras a surtar? E depois eles temem todas as coisas boas que essa pessoa fez, por causa da opinião de um homem. Quer dizer, isso é tão comum e é tão doloroso para o Senhor? Então, voltando à leitura de novo, tornei-me a pior coisa que um homem pode se tornar na terra, um obstáculo que produziu outros obstáculos. Que Deus nos ajude. Semeamos o medo e a divisão em toda a igreja, em nome de proteger a verdade. Na minha justiça própria eu estava indo para a perdição. Em sua grande misericórdia, o Senhor me permitiu ser atingido por uma doença que traria uma morte lenta e humilhante. Pouco antes de eu morrer, eu retomei os meus sentidos e me arrependi. Sou muito grato por estar aqui. Eu posso ser um dos únicos do Senhor aqui, mas é muito mais do que eu mereço. Eu simplesmente não conseguia sair desta sala até que eu tive a chance de me desculpar com aqueles que eu havia sido tão injusto. Mas você nunca havia sido injusto comigo, disse Rick Joyner. Oh, mas eu fui injusto sim, ele respondeu. Muitos dos ataques que vieram contra você eram daqueles a quem eu tinha instigado e incentivado em ataques a outros. Embora eu não tenha pessoalmente realizado os ataques, o Senhor me tem como responsável, assim como aqueles que fizeram isso. Entendo, Rick Joyner disse. Eu te perdoo com certeza. Eu já estava começando a lembrar de como eu tinha feito a mesma coisa, mesmo que em uma escala menor. Lembrei-me de como eu tinha permitido que ex-membros descontentes de uma igreja espalhassem seu veneno sobre aquela igreja sem impedi-los. Eu sabia que apenas por permitir que eles fizessem isso sem corrigi-los, eu os havia encorajado a continuar. Eu lembro de ter pensado que isto era justificado pelos erros daquela igreja. Então, comecei a lembrar como eu tinha, inclusive, repetido muitas das suas histórias, justificando-as, dizendo que era apenas para engajar-se em oração. Logo, diversos outros incidentes começaram a surgir em meu coração. Mais uma vez, eu estava começando a ser dominado pelo mal e pela escuridão de minha própria alma. Eu também fui um obstáculo. Eu gemi caindo de joelhos. Eu sabia que eu merecia a morte, que eu merecia o pior tipo de inferno. Eu nunca tinha percebido como eu era desumano e cruel até agora.
E nós sempre consolávamos a nós mesmos, na verdade pensando que estávamos fazendo um favor a Deus, quando atacávamos seus próprios filhos. Então, veio a voz de compreensão deste homem. É bom você poder ver isso aqui, porque você pode voltar. Por favor, avise a meus discípulos sobre sua desgraça iminente, se eles não se arrependerem. Muitos deles são chamados a serem reis aqui, mas se eles não se arrependerem, eles vão enfrentar o pior julgamento de todos. Minha doença humilhante era a graça de Deus. Quando eu estava em pé diante do trono, eu pedi ao Senhor que enviasse tal graça para os meus discípulos. Eu não posso voltar para eles, mas Ele permitiu este tempo com você. Por favor, perdoe e liberte aqueles que te atacaram. Eles realmente não entendem que eles estão fazendo o trabalho do acusador. Ok, então, quero inserir algo aqui. Haviam coisas boas acontecendo naquela igreja, bem como coisas que algumas pessoas não concordavam. Mas ao atacar ferozmente a outra igreja, as consequências é que as coisas boas perderam o crédito e as pessoas começaram a cair. Deus os queria naquela igreja, não era a vontade de Deus que a divisão estivesse ali. Certas pessoas têm que ser ensinadas de uma certa maneira, e o Senhor conhece o caminho que cada um deve trilhar. Então, quando alguém diz hipocritamente, bem, isso não está certo, isso é errado. Afasta as pessoas que entraram no ministério inocentemente. Elas simplesmente se escandalizam e saem correndo. E quem sabe para onde elas vão? Então, é uma coisa terrível dividir a igreja, pessoal. É uma grave ofensa a Deus. Agora, é interessante porque uma senhora que eu considero uma boa profeta, Lana Valser, me enviou uma palavra hoje, que confirma tudo o que venho dizendo a vocês nesta mensagem até agora, e tudo o que o Senhor vem chamando minha atenção. Há um movimento acontecendo agora de Satanás para causar divisão no corpo. Eis o que Lana tinha a dizer. Um aviso de amor para mover no espírito oposto a um espírito assassino, por Lana Valser. Esta manhã, ouvi o Senhor dizer que o mesmo espírito assassino que operou entre Caim e Abel, José e seus irmãos, vem operando no corpo de Cristo, nesta temporada, de forma grande, para trazer a morte, a divisão e desunião, porque o inimigo sabe que o povo de Deus está prestes a ter a sua herança tomada em maneiras significativas. Este é um momento crucial para estar no coração do Pai. Na medida que seu amor é liberado a nós, somos purificados e limpos, curados e restaurados. Eu creio que Ele esteja nos chamando para sermos ainda mais intencionais em nosso amor pelo próximo. Quaisquer questões do coração, todas as infrações, os danos, falta de perdão, amargura, ódio, à medida que o povo de Deus avançar em arrependimento e permitindo que o Senhor traga cura e libertação, Ele estará realizando curas importantes e inovadoras. O Senhor está destacando Provérbios 18, 21. A língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. Os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. O Senhor está destacando que esse espírito assassino está causando falsas acusações, palavras de maldições e veneno contra muitos. Mas estamos a mover-nos no espírito oposto,
declare bênção, declare vida. O Senhor está se movendo poderosamente em conectar o seu povo, trazendo uma maior unidade, uma tomada maior de heranças e portas abertas para o destino. Seu amor em nós e através de nós irá enfraquecer esse espírito assassino à medida que avançamos no espírito oposto, seu espírito. Senti isso como um aviso para nós, como corpo de Cristo, hoje. O Senhor está fazendo um profundo trabalho de purificação no coração e no corpo de Cristo. E uma coisa que poderia trazer atraso é a parceria com este Espírito através de palavras e ações. Ele está se movendo e trabalhando para trazer-nos ainda mais em João, capítulo 10, versículo 10, vida, e vida entre nós. Ele está nos chamando para uma parceria com Ele. Ele está trazendo liberdade para quaisquer ferimentos e questões da alma, que este espírito assassino estendeu sua mão. Ele está trazendo a cura como nós solicitamos, e Ele está trazendo o seu povo a um mover de celebração e declaração de vida uns pelos outros. Mas temos de optar em estarmos em parceria com Ele. E precisamos escolher amar, perdoar, honrar, restaurar e abençoar, especialmente aqueles que amaldiçoaram vocês. Este espírito assassino está criando problemas e conflitos. Este espírito está tentando assassinar e abortar, mas maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. 1 João capítulo 4, versículo 4. E como temos parceria com o Senhor, Ele está trazendo o seu povo a um lugar de mudanças, para que todos possam tomar a sua herança e novos níveis de destino. Unidos, venceremos. Divididos, cairemos. Ele está nos pedindo para nos abraçarmos em unidade e amor, honra, bênção no amor de Cristo, mesmo em nossas diferenças e singularidades. Sim, eu quero repetir que mesmo em nossas diferenças e singularidades. E o meu comentário sobre isso é simplesmente: quem somos nós para presumir que estamos absolutamente certos e eles são absolutamente errados? Não é esta a função de Deus? Eu senti o coração do Senhor desejando trazer reconciliação e restauração em todo o corpo de Cristo. A escolha é nossa. À medida que nos alinhamos em espírito e nos movemos nele, entremos em parceria com o Senhor e veremos um mover em unidade, amor, honra, bênção e restauração, lançando em todo o corpo de Cristo. Queridos moradores do coração, concluindo, agora que sabemos estas coisas, bem-aventurados seremos se não fizermos elas. O conhecimento de nosso pecado nos torna responsáveis ao arrependimento. E ao reparar o dano, vamos todos colocar nossos corações em unidade e voltar ao coração do Senhor para a alegria. Ele já não sofre o suficiente nas coisas terríveis que acontecem no mundo? Eu amo todos vocês. Que as bênçãos do Senhor lhe tragam paz. A paz do Senhor Jesus, irmãos queridos que estão ouvindo este áudio, que acabaram de ouvir essa mensagem. Quem está falando aqui é a Rosane. Irmãos, a Claire, ela postou essa mensagem com o recado do Senhor, porque eu enviei a ela um e-mail explicando a situação que tinha acontecido aqui no Brasil.
relativo às divisões, discussões, contendas que estavam acontecendo nos grupos Moradores do Coração. Eu expliquei ela de uma forma resumida, já tenho preparado um e-mail bem detalhado para explicar, ela me pediu isso, mas eu enviei para ela, tem alguns dias já, um e-mail explicando o que nós temos visto nessa mensagem que o Senhor deu a ela, é que Ele tem nos chamado à unidade. Ele diz que Ele não recusa ninguém por causa de sua ignorância ou erro. E chegou até mim a notificação de que ontem, nos grupos do WhatsApp, uma pessoa que administra o grupo, que eu não vou citar o nome, pois não é interesse do Senhor Jesus expor a vida, expor a pessoa, e sim as situações, as feridas do corpo de Cristo para que sejam saradas. Essa pessoa nos expôs, citou o meu nome, das irmãs que têm trabalhado com as traduções. E essa pessoa disse o seguinte no grupo: por favor, não tragam nenhuma mensagem e citou os nomes das pessoas, inclusive o meu. Por ordem expressa de Jesus, devem ser desprezadas e bloqueadas. Continuando a mensagem, essa pessoa diz: não tragamos mais, não coloquemos link, desprezemos. Irmãos, Jesus não despreza ninguém. Jesus não vai ordenar que ninguém seja desprezado. Essa mensagem postada por uma pessoa nos grupos do WhatsApp vai completamente contra a mensagem do Senhor de unidade, a mensagem de comunhão, quando o Senhor diz para Claire: consertem as divisões e retornem à doce comunhão. Desprezar alguém e bloquear é retornar à doce comunhão? Quando o Senhor fala: eu não recuso ninguém por causa de sua ignorância ou erro. E continuando, ele fala na mensagem: preciosos, quero que vocês considerem os frutos de suas acusações e como vocês dividiram o meu corpo. Queridos, desprezando e bloqueando, a divisão continua. O que o Senhor diz é o seguinte na continuação da mensagem: o que era para ser uma bênção se tornou uma maldição contra vocês. Então, os irmãos que estão participando dos grupos, orem a respeito disso, queridos, porque essa mensagem de por ordem expressa de Jesus devem ser desprezadas e bloqueadas as irmãs, e o meu nome é citado, e o nome das outras irmãs é citado. Queridos, eu não vou citar o nome da pessoa que fez isso, mas eu estou expondo aqui publicamente que essa mensagem, ela não provém do coração doce do Senhor, não provém do coração amoroso, não provém do Senhor que chama a unidade nessa mensagem que nós acabamos de ouvir, que chama a um retorno à doce comunhão. Como o Senhor disse, ao invés de virem diretamente a você, Claire, e pedir auxílio, suposições foram feitas, conclusões foram tomadas, e aqueles que deram testemunho foram divididos contra aqueles que reagiram sem esclarecer. Irmãos, essa pessoa que postou a mensagem dizendo para nos desprezar e bloquear, manipulou a mensagem da Claire de tal maneira que a impressão que dá é que a Claire, ou entre aspas, o Senhor Jesus, mandou nos bloquear e desprezar. Mas isso não vem do caráter do Senhor Jesus. Porque se nós conhecermos as Escrituras, nós veremos que quando ele era criticado e afrontado, ele não respondia da mesma maneira, irmãos. Eu vim aqui publicamente comunicar que eu recebi um pedido de perdão que não foi assinado por ninguém, não foi assinado, foi colocado um e-mail formal para mim, pedindo perdão, foi assinado como Grupo Moradores do Coração, mas eu não sei quem me enviou esse e-mail. Um e-mail extremamente formal e protocolar. E logo após esse e-mail ser enviado, essa mensagem dizendo para nos desprezar e bloquear foi postada nos grupos de WhatsApp. Então, o Senhor tem falado que o coração dele está ferido por causa disso, como vocês viram na mensagem que a Claire postou. Queridos, o diabo ele é astuto,
Ele não vai nos enganar de uma maneira simples, ele é o pai da mentira. Ele tem suas artimanhas, seu ardis. Vigiemos, irmãos, vigiemos. Se as orientações passadas não combinam com o caráter do Senhor Jesus, vigiemos, porque não provém do Senhor Jesus tais mensagens. O Senhor Jesus, ele não nos manda desprezar ninguém, queridos. Vigiem, irmãos, porque virão lobos em pele de ovelha, pessoas com máscaras. Vigiem, nós fomos alertados, irmãos. Nós já fomos avisados a respeito disso. Porque conhecimento tu rejeitaste, eu também te rejeitarei. Oséias capítulo 4, versículo 6. Vigiemos, irmãos, porque o diabo está furioso. Furioso, porque nós estamos buscando ao Senhor. Aquilo que o Senhor disse, o que era para ser uma bênção, se tornou uma maldição contra vocês. Queridos, vocês que estão nos grupos, vigiem a respeito dessas mensagens que vocês recebem, essas ordens que vocês recebem, essas proibições que vocês recebem. O fardo do Senhor Jesus é leve, o jugo dele é suave. O Senhor Jesus, que nós conhecemos na palavra, não despreza ninguém. Unidade, doce comunhão não tem a ver com desprezo. Não tem a ver com desprezo. E sim com divisão. Isso é pura divisão. Então, irmãos, eu venho novamente fazer um pedido público de perdão a todos vocês que se escandalizaram. Eu peço perdão a todos os moradores do coração, todos que acompanham o canal A Voz Mansa e Suave, todos que acompanham os grupos, moradores do coração que estão lá nos grupos. Peço perdão a vocês em nome de Jesus por essa confusão, por essa contenda, por essa situação de divisão. Irmãos, quando eu criei o canal A Voz Mansa e Suave no Brasil, nunca foi a intenção dividir. Como o senhor falou, começou com algo puro, não é? Depois os outros que foram aparecendo foram quebrando o canal em vários outros canais, dividindo. Então, irmãos, vocês que se escandalizaram, eu peço perdão em nome de Jesus. A intenção do Senhor não é divisão. E eu agradeço de coração a irmã que me pediu perdão, que eu recebi um áudio pedindo perdão de coração. Eu agradeço essa irmã, não vou citar o nome dela, mas o Senhor conhece o coração dela. E colocar para vocês, irmãos, que toda essa situação o Senhor usa para nos ensinar. Que Deus traga discernimento a todos nós, discernimento. E deixando para a nossa meditação essa frase que o Senhor falou, da mensagem que ele entregou a Claire. Essa frase que nos leva a perguntar se a mensagem que foi postada ontem no WhatsApp provém do Senhor. A mensagem que o Senhor entregou a Claire diz: consertem as divisões e retornem à doce comunhão. Queridos, que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. E estamos orando por todos vocês. E pedimos que vocês orem por nós também, irmãos. Todos vocês que vão ouvir este áudio, estejam orando pela minha vida, pela vida das tradutoras. E que o Senhor venha restaurar essa situação em nome de Jesus Cristo. Amém.